Meu nome é Vitor, sou pesquisador da Agraer, tenho formação como zootecnista e estamos aqui hoje para falar com vocês sobre tecnologias utilizadas na ensilagem de capiaçu, de capim-elefante de uma forma geral. Falaremos com um objetivo maior em relação à utilização de aditivos, mas antes disso, vamos fazer algumas considerações. Por que a silagem é importante? A silagem é um método de conservação de forragem por meio de fermentação na ausência de oxigênio que a gente pode utilizar para estar alimentando os animais. O gado de leite pode ser utilizado para gado de corte também. A silagem pode ser realizada de diversos tipos de materiais. Milho, sorgo são mais tradicionais e o capim-elefante vem ganhando muita força nos últimos anos. A Embrapa recentemente lançou uma cultivar de capim, que é BRS Capiaçu, que é essa que a gente está aqui na frente. E ela vem se expandindo bastante devido à sua alta produtividade e sua condição de composição nutricional também bastante favorável. Entre as vantagens da utilização de capim-elefante para silagem em comparação com milho e sorgo, a gente pode citar algumas. Uma delas é o fato de ser uma planta perene, em que a gente não precisa estar fazendo replantio todo ano. Então a gente tem uma diminuição drástica do custo de produção nesse sentido. E outro fator também que contribui para essa redução de custo é a alta produtividade. Essa área aqui que nós estamos dentro, foi realizado um corte há exatamente um mês atrás. Nós estamos em meados de maio, um período que não choveu muito. Essa aqui é a rebrota. E aqui a gente teve uma produtividade estimada em 76 toneladas em um corte. Então, assim, é bastante razoável, é mais até do que a produtividade de milho por ano. E considerando que a gente chega até 3 cortes por ano, se fizermos aí com 120 dias, ou até 4 cortes, a gente consegue reduzir demais o custo de produção do alimento. Lembrando sempre que a qualidade nutricional é um pouquinho inferior, mas isso acaba sendo compensado pela diminuição de custo. E aí, dependendo dos seus animais, você pode complementar com ração concentrada, balanceando a dieta desses animais de acordo com o potencial de produção deles. Esse material aqui não tem condições, pessoal. É um material que não é adequado. Mas aqui o material não foi realizada a adubação adequada, os cortes deles coincidiu com um período mais seco de chuva, então a gente percebe que é um material extremamente desnutrido, que não é adequado para fornecimento para os animais. Tá? Aqui a qualidade nutricional é muito baixa e por mais que vai ser feito a ensilagem, a gente acaba utilizando material com um pouco menos nutritivo. Esse tipo de material aqui realmente não resolve muito o problema do fornecimento de alimento na seca. Vai basicamente salvar a vida dos animais, mas se a gente fala em produtividade, não é admissível que trabalhemos com material dessa qualidade, tá bom? Então o fundamental para o processo de ensilagem é a gente preocupar com o processo da produção do material verde. Começa desde lá do preparo de solo, das análises de solo, um bom plantio, uma condução com adubações de manutenção, para que a gente possa ter o material adequado e que vá responder em produtividade, seja produção de leite, seja produção de carne. Tá? Então, fundamental, qualidade da silagem, por melhores aditivos que você tenha, o material tem que ter qualidade, o material que está sendo ensilado. Tá? Senão vai comprometer realmente a silagem, não vai muitas vezes nem ser viável o custo para pagar o custo de ensilagem, que é um custo que é elevado, onde você tem utilização de equipamentos, combustível, mão de obra, enfim. Então é importante trabalhar com material que tem uma composição boa, uma composição nutricional importante para os animais. Tá? Para a gente entender qual é a real necessidade da utilização de aditivos, é importante a gente saber quais são as condições adequadas para uma boa silagem. O processo de ensilagem, por ser uma fermentação anaeróbica, obviamente a gente precisa de ausência de oxigênio, a gente precisa de umidade o mais adequada possível, a gente precisa de um substrato para que os micro-organismos ali realizem uma fermentação o mais rápido possível, consequentemente abaixando o pH na produção de ácidos, e a partir daí esse material pode ficar estável, estabilizado, para que a gente vá utilizar só no período de interesse, normalmente no período da seca. E os capins, de uma forma geral, eles possuem umidade elevada.
principalmente quando consideramos que o seu melhor ponto de corte relativo à qualidade nutricional, eles têm um volume de água, um teor de água muito elevado. Tanto os capins de corte para pastagem, no momento da pastagem, como o capim das capineiras que a gente utiliza antigamente, ou se tem ainda muito aí nas propriedades, o Napier, o Camerun, o capim elefante roxo, né? E hoje a gente está diante de uma cultivar que foi melhorada e está realmente apresentando bons resultados. Os aditivos, eles aparecem como ferramentas que temos para tentar corrigir essas deficiências que o capim apresenta. No caso do capim elefante, ele vai ter uma umidade elevada, que vai aumentar a perda desse material no processo de ensilagem, e ele também tem um nível de carboidratos solúveis, que seria o substrato para que esses micro-organismos possam fazer a fermentação, relativamente baixo, principalmente quando esse material está mais velho, está mais passado, com maior altura. Considerando principalmente esses dois fatores, que é o fornecimento de substrato, que a gente falou, né? Pode ser qualquer tipo de açúcar ou amido, e isso o milho e o sorgo traz bastante em seus grãos. E a questão da umidade, a gente considera que a umidade é um fator que influencia mais na perda. Então a gente busca trabalhar esse material no momento em que a gente tenha menor teor de umidade. Ou seja, trocando para um termo mais utilizado tecnicamente, o teor de matéria seca é mais elevado, né? Que é tirando a água, o que sobra nesse material é matéria seca. E vamos falar da agora em diante em matéria seca. Quando a gente fala em capineira, especificamente o capiaçu, para fornecimento diretamente no coxo, buscamos um ponto de corte em que esse material tem uma qualidade nutricional maior. Normalmente a gente trabalha com 2,5 metros, que não é o caso desse material aqui. Com 2,5 metros ou assim, uma recomendação mais genérica, porque essa altura ela vai variar de acordo com o ambiente de solo que esse capim está plantado, com o manejo que foi dado a ele, com a fertilidade do solo, né, e com o período do ano e as condições de água. Às vezes ele dá ponto de corte um pouco mais baixo, às vezes mais alto. Mas, de uma forma geral, a partir do momento em que começa a aparecer as primeiras folhas senescentes, é o momento para que a gente faça o corte para fornecimento direto no coxo. Porque a partir do momento que senesce uma folha embaixo, amadurece uma folha embaixo, ele coloca outra em cima. Só que para colocar outra em cima, ele senesce outra embaixo. Daí em diante nós não temos mais acúmulo de material de qualidade. Daí em diante a gente tem uma perda de composição nutricional, perda dos teores de proteína, perdas em NDT, que é um componente aí que a gente utiliza para dar uma ideia de energia para esses animais. Entretanto, nesse melhor ponto de composição nutricional, esse material vai ter uma umidade muito elevada. A gente vai estar falando em um teor de matéria seca em torno de 16%, 15%. E aí a gente estimula muitas fermentações secundárias por causa dessa umidade e a gente tem uma elevada perda de material durante o processo de ensilagem. Então, o que a gente faz para minimizar esse problema da perda no capim? A gente deixa esse material crescer um pouco mais, ficar um pouco mais velho, que é o caso desse material aqui, que ele vai estar em torno de 3,5 metros de altura, né? A gente imagina que ele vai estar com próximo a 18% de matéria seca. Não está dentro daquela matéria seca tradicionalmente utilizada, que é acima de 25%, que facilmente é fornecido pelo sorgo e pelo milho. Mas a gente vai estar minimizando as perdas, tá? Fazendo dessa forma. Teremos perda em composição nutricional assim? Teremos. Mas em compensação nós teremos menor perda de material durante o processo de ensilagem. Esse aqui é a folha senescente, é o material que está morto, mas para esse tipo de material que é para utilizado para silagem, a gente realmente recomenda que tenha um pouco de material seco, o que de certa forma favorece a ensilagem por aumento do teor de matéria seca, né? A gente tem algumas brotações aqui que vão contribuir de certa forma também para melhorar a qualidade. É uma capineira que está disponível para distribuição de muda e um material que não está sendo cortado em manejo de capineira, em sim manejo de distribuição de muda,
Tá? Então algumas características devem se apresentar um pouco diferente na propriedade rural. Existem alternativas para que a gente possa ainda trabalhar esse material e perder menos, que são os aditivos. O que são aditivos? São materiais externos que a gente coloca nesse material. Esses aditivos podem ser absorventes, que aí são aditivos que a gente coloca simplesmente para diminuir esse teor de umidade. Pode ser um bagaço de cana, pode ser algum tipo de palha, enfim, que não vão contribuir com a condição nutricional, mas diminui a umidade. Pode-se trabalhar também aditivos que são absorventes e nutricionais, que aí a gente vai estar, além de diminuir a água, a gente vai estar fornecendo, primeiramente, para os micro-organismos, uma condição de fermentação melhor, e posteriormente no coxo. A gente vai estar fornecendo para esses animais um alimento de melhor composição. E aí a gente está falando que é muito utilizado, por exemplo, o fubá de milho. Muitos produtores utilizam quirera de milho, que é um resíduo, né? É mais barato, tem um custo muito bom em secadores de grão. E o produtor utiliza bastante esse tipo de material. O produtor pode vir a pegar essa quirera, inclusive, e moer, se tiver essa oportunidade na propriedade, e trabalhar com o fubá, ao invés da quirera. Ele vai aumentar a superfície de contato para esses micro-organismos, tá? E também vai melhorar a dieta para os animais, porque boa parte dessa quirera seca, no fornecimento para os animais, ela acaba saindo nas fezes e não é prontamente digerida assim. O fubá não, o fubá já está moído na peneirazinha bem pequenininha e a gente vai ter um material que vai ser digerido mais rapidamente. Tecnicamente o fubá, ele é um aditivo melhor, só que o produtor, para fazer o fubá, ele vai ter um custo de energia elétrica, né? Então essas duas alternativas, elas acabam saindo relativamente equivalentes. Tá? Vai depender muito da condição da propriedade. Se a propriedade tem uma energia mais barata, se ela tem um equipamento que tem um rendimento de moagem maior, aí eu recomendo que ela faça a moagem em fubá. Se não, utiliza a quirera mesmo. Então, assim como esses dois materiais, existem outros materiais que podem ser incluídos como aditivos, que vão fazer as duas funções: diminuir a água e melhorar a composição nutricional. Por exemplo, raspa de mandioca pode ser utilizado, que é a mandioca raspada e seca ao sol até o ponto de giz e depois moído. Pode ser, em algumas regiões do país, existe resíduos de indústria de suco que podem ser utilizados também. Enfim, e aí cada região vai poder, cada produtor observar na sua região qual que é o produto que tem disponível ali e de um preço razoável. Mas de uma forma geral, esses que eu citei funcionam muito bem. Existem também os aditivos inoculantes. E aí podem ser inoculantes bacterianos e inoculantes enzimáticos. O que são esses produtos? E esses estão aí amplamente disponíveis no mercado e a maior parte dos produtores já conhecem. Você estaria inoculando nesse material micro-organismos que irão acelerar o processo de fermentação. E lembrando, quanto mais rápido acontece esse processo de fermentação, maior é a produção de ácidos e ácido lático especificamente, e mais rápida é a queda de pH. Se a gente tem uma queda de pH mais rápida, a gente tem uma menor perda de silagem. Então, os inoculantes bacterianos, eles vieram para ficar. É uma tecnologia que eu recomendo devido ao seu custo-benefício. É um produto relativamente barato, né? A gente fala aí, eu não vou citar valores aqui porque tem diversas marcas, mas de uma forma geral, eles melhoram em torno de 3%, 4%. Em experimento realizado no CEPAE, que é o Centro de Pesquisa da Agraer, a gente chegou a uma melhora na silagem de capiaçu de em torno de 3% com a utilização de inoculantes. Então, assim, justifica a sua utilização. A forma da gente calibrar a quantidade de inoculante que a gente vai ter que colocar no material é uma forma que a gente está utilizando aqui no CEPAE, é através da calibração do tempo, tá? Então, a gente utiliza um recipiente que tem aqui um volume conhecido, no caso desse é de 1 litro, e a gente vê quanto tempo gasta para encher 1 litro.
Aí pode soltar aí, marca, até encher. E aí a gente marca esse tempo, né? E a gente vai ter que fazer o cálculo de quanto do tempo que teremos que utilizar por tonelada, considerando que nós sabemos qual é o volume de material que tem nessa carreta, que foi calibrada anteriormente. A gente precisa pesar pelo menos uma vez essa carreta, pode ser por balaio, e aí você conta o número de balaios, você sabendo a quantidade de balaios que é para encher uma carreta dessa, você sabe o volume de material que tem dentro dela. Enfim, e sabendo o tempo que gasta para encher esse recipiente de 1 litro, você vai poder fazer os cálculos de quanto tempo de aplicação de inoculante você vai ter que utilizar para trabalhar essa carreta toda. Obviamente que a aplicação nessa carreta, ela não vai acontecer uma vez, ela vai fazer por camadas. Então a gente já tirou um pouco de material aqui em cima, né? A gente já tirou um pouco de material aqui em cima e a gente vai fazendo por camadas. A primeira vez que vai fazer, ela é de calibragem realmente, pessoal. Então, você vai, pela noção da primeira vez que faz, você vai saber a quantidade de material que tem em cima da carreta, qual o tempo necessário de aplicação do inoculante para essa carreta. Você vai ter que dividir isso, no nosso caso aqui, em 3 camadas. Então a gente faz 3 aplicações de inoculante nessa carreta, começa em cima, depois a camada do meio e depois a camada de baixo. E aí a gente consegue fazer uma aplicação muito aproximada daquilo que é recomendado pelo fabricante do inoculante, tá? Sempre a recomendação da quantidade, ela vem na embalagem do fabricante. E aí cada fabricante tem a sua recomendação. A bomba que vai ser utilizada para aplicação de inoculante, ela tem que ser exclusiva para esse serviço, né? Então não podemos pegar a bomba que foi utilizada com inseticida ou com herbicida e colocar o inoculante, senão a gente vai estar matando os micro-organismos que estão ali. Importante salientar que inoculantes eles são específicos. Existem inoculantes que são utilizados para silagem de milho e sorgo, existem outros inoculantes que são utilizados específicos para silagem de capim. Então existem ali espécies de bactérias específicas que vão ser utilizadas nesse processo. Existem também inoculantes enzimáticos e na maioria das vezes eles estarão no mesmo produto, que ele já fornece para o ambiente enzimas que irão digerir os carboidratos que existem no material para acelerar também a fermentação. Então, de uma forma geral, os inoculantes vêm para acelerar o processo de fermentação. Existe outra função extremamente importante dos inoculantes, que é aumentar a estabilidade desse material no momento da utilização da silagem. Então, é muito comum a gente abrir o silo e, com o passar dos dias, se perder muita silagem ali, porque de um dia para o outro vai estragando o material, né? Tem uma oxidação ali, tem um processo de apodrecimento daquele material que entra em contato com o oxigênio. Os inoculantes eles contribuem também para a estabilidade desse material, ou seja, diminuir essa perda, que inclusive é até maior nas silagens de milho e sorgo do que na silagem de capim. Justamente porque ali tem um substrato prontamente utilizado pelos micro-organismos, e aí dessa vez agora micro-organismos que fazem fermentação aeróbica, que faz o apodrecimento desse material. Então basicamente aqui, o que a gente pode observar em frente a esse material é isso, é ponto de corte, tá? É tentar fazer essa relação entre a característica do material e os aditivos que são mais indicados para cada tipo de material e a característica que ele está no momento. Os tipos de silo existentes são diversos, desde estruturas de investimento maior, como por exemplo silos cilíndricos, silo torre, silo fosso, muito utilizado em grandes propriedades. Silo trincheira, que é onde tem somente aquelas estruturas laterais, né? E existe também um silo de investimento praticamente zero, que é o silo superfície, amplamente utilizado. Cada tipo de silo desse oferece uma condição para a compactação desse material diferente. Os silos que têm parede, logicamente, eles te permitem uma compactação e, consequentemente, uma expulsão do ar mais bem realizada, né? Porque tem as paredes para ajudar nesse processo. No caso do silo superfície, não tem as paredes. Então, a gente tem que ir contando realmente com a compactação apenas de cima para baixo. Nesse caso aqui desse silo, foi feito direto no chão, foi apenas feita uma roçada no capim que estava e ficou secando durante 3 dias.
E aí esse capim e essa superfície serve para drenar e é muito importante, principalmente na situação de materiais úmidos. Então vai drenar, tirar um pouquinho dessa umidade. Também ele foi feito com uma lona, vocês podem observar uma lona dupla face, onde ela é preta do lado de dentro e branca do lado de fora. Essa parte branca para o lado de fora para refletir o calor do sol e minimizar a questão de elevação de temperaturas lá dentro, que favorece perda, esse aumento de temperatura. Então esse tipo de lona ajuda. Lonas que tenham no mínimo 200 micras, porque acidentes existem e animais podem entrar, cachorro, galinha, enfim, outros animais que tem aqui, e facilmente furaria essa lona. E também por causa do ressecamento no sol, dependendo do tempo que esse silo for ficar aí disponível, né, esperando o momento da utilização. Importante lembrar que, de uma forma geral, a recomendação de abertura do silo para fornecimento dos animais após a ensilagem é de 30 dias. Tá? Esse processo acontece mais rapidamente ou mais lentamente, de acordo com a condição oferecida. Condições melhores, material mais adequado, esse processo é mais rápido. Recomendação geral, 30 dias. Após 30 dias a gente pode estar abrindo esse silo. O silo, quanto mais comprido for, melhor, porque ele favorece retiradas de camadas maiores durante o fornecimento. Recomenda-se no mínimo de 20 centímetros, porque isso inibe um pouco a entrada de oxigênio nas camadas que forem sendo retiradas nos próximos dias. Tá? Então, no caso do silo superfície, não é prático fazer cálculos de largura e comprimento. Na verdade, o que a gente tem observado na prática aqui, recomendado, é que se faça o mais estreito possível e o mais comprido. Quando se faz a compactação com equipamentos, com trator, esse silo vai ter que ser, no mínimo, a bitola desse trator. Não tem como ser menos, porque a gente precisa fazer a compactação. E com o passar da compactação, ele vai abrindo. Então a gente recomenda sempre começar mais estreito e naturalmente esse silo, conforme ele for subindo, ele vai espalhando. Importante a gente observar que aqui a gente cercou com uma tela, porque nós temos cachorro aqui e é natural encontrar cachorro em propriedade rural. E o cachorro é um animal muito curioso, ele acaba entrando, colocando a unha ali e furando. Galinha também, se tiver, aí recomenda fazer essa tela possivelmente um pouquinho mais alta. Outra coisa importante que podemos observar, o dreno no chão. Né? No momento do fechamento do silo, a gente enterrou as bordas e fez um dreno em volta. Né? Aqui foi utilizando o arado. Pequenos produtores muitas vezes não têm nenhum equipamento desse, aí utiliza realmente a enxada, o enxadão. O importante é cuidar a drenagem da água de enxurradas. Né? Observar o movimento da água em volta do silo e tirar para que essa água não entre no silo e aumente a perda. O outro tipo de silo que tem sido bastante utilizado é o silo em bolsa. Pequenos produtores utilizam muita criatividade, fazem sacos, enfim, compactam com as pernas, enfim, com outro tipo de equipamentos que eles mesmos montam na propriedade. Mas o mercado tem disponibilizado um equipamento que é pequeno, fácil de ser utilizado, pode levar para qualquer lugar da propriedade. Ele normalmente ele pode ser elétrico ou a gasolina, né, ou algum outro tipo de motor, que ele faz esse trabalho e nos ajuda demais. Ele é prático porque minimiza muito o desperdício na hora do fornecimento para os animais, ele favorece a compactação, ele facilita o armazenamento. A única coisa é que materiais muito úmidos, e aí especificamente falando realmente do capim-elefante e do capiaçu, são muito prejudicados nesse tipo de silo, porque ele não tem nenhum tipo de drenagem. Né? Quando a gente mostrou o silo superfície, ali não tem nenhum tipo de material embaixo, então o próprio solo serve como dreno para o líquido. Agora, nesse tipo de silo, a umidade fica aprisionada ali dentro, então se a gente trabalhar com material muito úmido, isso realmente vai aumentar demais a perda nesse tipo de estrutura. Mas é uma tecnologia que veio para ficar, o mercado já disponibiliza, aí, várias marcas já têm esse tipo de equipamento. Ela é relativamente com um investimento baixo e a gente tem relatos aí de produtores que conseguem produzir até 2 toneladas por hora. Né? E aí vai depender, claro, da praticidade do pessoal que tem ali na propriedade. Mas realmente é uma alternativa que tem aí disponível hoje e facilita demais. Outra facilidade que essa tecnologia traz, e aí saindo um pouquinho do capim-elefante, é o fato de você poder fazer silagem de excedentes de pastagem.
Então, se tem algum capim ali que permite, que tem uma estrutura arquitetônica ou um tipo de crescimento que permite cortar facilmente, por exemplo, o mombaça, o zuri, e você tendo os equipamentos, você pode, de repente, pegar aquele capim que está sobrando no período das águas e fazendo silagem de um piquete, 2. Ou aqui no caso do capim-elefante, se você tem problema de mão de obra na propriedade, você pode ir fazendo pouco a pouco. Pega uma linha hoje, faz a silagem, outra linha amanhã, né? E não tem aquela necessidade toda de muita mão de obra em poucos dias. Então, é uma alternativa aí que veio, acredito que para ficar para essas pequenas propriedades, tá?